Pessoal, o professor Branco está passando por aqui mais uma vez para aquele quadro de perguntas e respostas. Mas antes de eu dar continuidade, gostaria de pedir para você o seguinte: se você gostar do vídeo, dá um like aqui. E se você também quiser receber informações de ponta, né, siga-me no meu canal e inscreva-se no canal. Compartilhe isso aí com seus amigos, que com certeza você vai dar uma contribuição bacana para cada um deles, tá bom? E eu tenho aqui 17 perguntas que me foram enviadas essa semana e eu vou responder todas elas. Eu vou começar por grupos. Eu tenho algumas perguntas sobre ureia, então eu vou dizer a pergunta e o nome e na sequência vou responder outras sobre ureia. A primeira pergunta é do Alex.agrovet. Quando é viável utilizar ureia em dietas de confinamento? Sempre, Alex, sempre. Dietas de confinamento são as dietas que mais abrem possibilidade de uso da ureia. Use aquilo que for necessário para atender o PDR da dieta e também para economizar. Por quê? Porque a ureia é muito mais barato do que qualquer outra fonte proteica. Continuando ainda com relação à ureia, o Maurício Dorazio Neto, tudo junto, pergunta: como calcular a quantidade de ureia a ser fornecida? Maurício, a quantidade de ureia ela deve se limitar a no máximo 40 gramas por cada 100 quilos de peso corporal do animal. Então, por exemplo, um animal de 400 quilos, o limite seriam 4 vezes 40, 160 gramas. Se você considerar que um animal desse consome em torno de 10 kg de matéria seca por dia, isso daria 1,6% do consumo dele na forma de ureia. Então, normalmente, esse é o limite. Agora, é claro que se você considerar suplementos minerais proteicos energéticos, suplementos minerais com ureia, o nível de inclusão de ureia no produto é muito maior do que isso. E ele tem que atender, obviamente, às instruções normativas do Ministério da Agricultura. Ainda com relação à ureia, eu tenho uma pergunta de Alex R. Sene. Qual o limite de uso da ureia em dietas de confinamento de pequenos ruminantes? É a mesma consideração para grandes ruminantes, em torno de 40 gramas para cada 100 kg de peso corporal. Então, se você pegar um animal de 40 kg de peso corporal, você teria aí quanto? 0,4% desses 40 gramas, que daria 16 gramas, então, para esse animal, né? Esse seria o limite, 16 gramas de ureia para um animal de 40 quilos, considerando 40 gramas para cada 100 quilos de peso corporal. Deixa-me ver se temos mais um aqui ainda com ureia, do Eduardo Domitanque. Todo produto que tem ureia em sua fórmula deve ser feita adaptação dos animais? Não, nem sempre. Eu vou dar um exemplo de um que não há necessidade. O suplemento mineral com ureia. Por quê? Porque o consumo desse produto é muito baixo, tá? Então, dificilmente você vai ter algum problema de intoxicação. É melhor você fazer a adaptação misturando com um suplemento mineral sem a ureia para que os animais consumam de forma mais adequada. Mas do ponto de vista de risco, não haverá nenhum risco. É claro que quando nós pensamos em produtos com consumo mais elevado de ureia, nós devemos sim fazer a adaptação. Agora eu vou responder algumas perguntas relacionadas à FDN. Vinícius.c. Gomes pergunta: em uma dieta de adaptação, obviamente deve ser confinamento, qual o melhor FDN fisicamente efetivo? Vinícius, esse FDN deve ser superior a 20% nesse momento. Tá bom? Temos mais umas de FDN. A FDN fisicamente efetiva é advinda somente do tamanho de partículas do volumoso? Essa é a pergunta de Ricardo.angicos. Ricardo, não. Nós temos que considerar o FDN fisicamente efetivo também de alimentos concentrados. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar o caroço de algodão, ele tem praticamente 50% de FDN e 95% é FDN fisicamente efetivo. Então esse alimento vai ter ao redor aí de 47, 48% de FDN fisicamente efetivo, significa que tem que ser considerado sim, não apenas nesse caso, nós temos outros casos, mas eu acho que não é o caso de nós abordarmos nesse momento. O importante é responder a sua pergunta que os alimentos concentrados, alguns deles também devem ter o seu FDN fisicamente efetivo considerado. Vamos ver se temos mais algum de FDN. Não. Então agora vamos continuar aqui. Flamaricom.castilho perguntou: como o senhor avalia a utilização de fertilizantes como fonte de fósforo na nutrição animal? O Flamaricom,
Eu tenho um trabalho de uma orientada minha, na época ela estava fazendo mestrado, que ela trabalhou com MAP, super triplo, uma fonte de fosfato de rocha e fosfato bicálcico. E eu tenho os resultados. Você manda para mim uma mensagem no direct que eu vou enviar esse trabalho para você. E você vai se surpreender com os resultados. Temos aqui a pergunta de Fazenda Bom Jesus MG, deve ser lá de Minas Gerais, um abraço para todo mundo aí de Minas Gerais. Qual a importância da estação de monta? A estação de monta é uma prática muito importante, por quê? Porque ela te ajuda a planejar a propriedade. Ela te ajuda a planejar a propriedade, inclusive para que você tenha uma facilitação de todo o manejo, não só o manejo reprodutivo, mas o manejo sanitário e o próprio manejo nutricional e alimentar dos animais, considerando as épocas de maior e melhor qualidade na produção de forragem. Então, é fundamental para melhorar a eficiência produtiva da fazenda. Tiago Zootecnista, qual software você usa para formular? Qual mais acessível no mercado você indicaria? Olha, eu uso o Nutrimax, que é um programa que eu desenvolvi. Temos outros programas no mercado, obviamente. Agora, qual é o mais acessível? Eu acho que continua sendo o meu. O Michael Dreyer, ele pergunta, professor, qual tem sido a sua experiência com suplementos adensados? Veja bem, eu não sei exatamente, Michael, o que é que você quer dizer com suplementos adensados. O que eu posso te dizer é que suplementos adensados, se for do ponto de vista de densidade energética, normalmente eles têm um custo relativamente alto. E aí tem que se avaliar bastante o custo-oportunidade, ou seja, o resultado técnico em relação ao custo econômico. O Hudson Charles, qual é o nível mínimo de proteína para mantença de bezerros pós-desmame? Hudson, normalmente muita gente adota como 6% o teor mínimo de proteína para mantença de ruminantes, principalmente bovinos. Mas no caso de animais mais jovens, nós temos que trabalhar com níveis maiores do que isso. Então eu diria para você, pelas modelagens que eu faço, 7% seria o mínimo. Agora nós temos aqui duas perguntas relacionadas à recria, que eu acho bem interessante e eu vou fazê-las juntamente. Então é WJ Machado, pergunta, consigo bom desempenho somente com silagem de milho, 14 quilos por cabeça dia e grama estrela na recria? Consegue. Por quê? Porque veja bem, se você considerar 14 quilos de silagem de milho, isso vai dar aproximadamente 4,2 quilos de matéria seca. Isso representa praticamente 2/3 de todo o consumo de matéria seca do animal. Então 1/3 ele consumiria nesse pasto de estrela. Resultado será excelente, não tenho dúvida. Agora tem que botar na ponta do lápis o custo disso daí. Nós temos também o LC Zoega, que também é relacionado à recria. Tem uma bezerrada de mama para recria, tenho silagem de sorgo e fubá. Pasto está fraco. E agora, professor? Zoega, eu te diria o seguinte, você forneça de 2 a 3% de matéria natural em relação ao peso corporal dessa tua recria de silagem de sorgo. Isso dará ao redor de 0,7 a 1% do peso corporal com base na matéria seca. Então 2 a 3% base matéria natural, certo? Então um bezerro, por exemplo, de 250 quilos, 2%, 5 quilos. 3%, 7,5 kg. Então entre 5 e 7,5 kg de silagem. E faça uma mistura de 97% de fubá com 3% de ureia e forneça aí ao redor de 0,5% do peso corporal dos animais, dependendo, obviamente, do que você quer em termos de ganho de peso. Bom, vamos lá. João Rosa Vicente. Quais principais premissas para a determinação da escolha entre suplemento proteico ou proteico energético? João, é o seguinte, qualidade e oferta do pasto e GMD desejado. Se você tiver uma boa oferta e o pasto com uma qualidade superior e você deseja um ganho médio diário maior, você poderá entrar, obviamente, com o proteico energético. Se você tiver pasto, oferta, qualidade muito baixa e você não quer trabalhar com ganho muito alto, você pode trabalhar com o suplemento mineral proteico. Então é uma associação dessas coisas. E se a oferta for muito baixa, nenhum dos dois vai resolver. Você vai ter que entrar provavelmente com proteico energético e ainda vai ter que fornecer muito para os animais, o que provavelmente seria antieconômico. Então, qualidade, oferta e GMD desejado. Isso é o que você vai ter que avaliar. E a época do ano, né? Normalmente, nessa época mais crítica, quando nós temos um pasto de qualidade muito baixa, mas temos oferta, os proteicos dão muito bom resultado. William Zootecnia.
Existe uma relação PDR-PNDR a ser seguida em dieta de confinamento? A relação é a seguinte, você pelo NRC 2016, o BCNRM, você calcula a produção de proteína bruta microbiana para aquela situação que você vai trabalhar. O PDR da ração tem que ser isso daí. Então, se você tiver uma produção de proteína bruta microbiana de 700 gramas, o animal tem que ter 700 gramas de PDR na dieta. Eu te diria que, de grosso modo, isso fica ao redor de 65% da proteína bruta da dieta. O Marlon.Rambo. Como estimar o nível de amido através do CNF, que são carboidratos não fibrosos? O Marlon, é o seguinte, amido tem que ser analisado separado, porque ele faz parte desses carboidratos, dos carboidratos não fibrosos, onde nós temos inclusive outros elementos como beta-glucanas, como pectina. Então, o amido, se eu quiser saber o teor de amido, eu tenho que fazer uma análise para amido. O Andrei Zotec. Qual a diferença de um alimento de alto consumo e baixo consumo em relação à época do ano? Depende da época do ano, né, que nós estamos considerando. Mas eu te diria que normalmente acima de 0,8% do peso corporal nós já podemos considerar como um suplemento ou alimento de alto consumo. Por quê? Porque se os animais estão sendo criados a pasto, provavelmente a partir desse nível de suplementação nós vamos ter efeito substituição do pasto. Então um grande abraço a todos vocês. Se vocês gostaram, vocês que estão assistindo pelo YouTube, né, vocês dão um like aí, né, embaixo no meu canal e me acompanhem pelo meu canal. Isso é importante para me incentivar o professor Branco a continuar respondendo e fazendo os filmes para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, que as informações possam ter sido úteis a cada um de vocês.